Graças a Deus, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Somos agradecidos a Deus pela oportunidade a nós dada. Amém? Vamos ao que lemos, diante do que nós já temos visto, ouvido, participado, porque o culto é isso, nós somos participantes do culto, cantando, ouvindo também, porque como estávamos ouvindo por através do nosso irmão, Jesus disse: a tua fé. E o que gera fé? Como está escrito, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós lemos no Salmo 138, que nós vamos ler outra vez, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 138, louvado e engrandecido seja o teu nome, o nome do Senhor. Se estiver gravando ali também, tá? Glória a Deus. Salmo 138. Assim está escrito, irmãos: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Disse o salmista, dizia o salmista: na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Glória a Jesus. O salmista se expressando e falando que ele fazia, como ele adorava a Deus. Continuando o versículo 3, estamos lendo Salmo 138, no verso 3 agora diz: no dia em que eu clamei, me escutaste. Coisa boa, né, irmãos? Ele falando para Deus: no dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste-me e fortaleceste a minha alma. Queridos irmãos, se eu peço algo a uma pessoa, a outro ser humano, e se a pessoa tem condições de atender e me atende, é muito bom. Não é? Pode ser uma coisa simples, mas se eu digo, dá para você fazer assim para mim, e a pessoa fizer, irmãos, a gente se sente bem. Por que eu estou falando isso? Porque o salmista diz no verso 3, no dia em que eu clamei, e a Deus, ele está falando a Deus, no dia em que eu clamei, me escutaste. Coisa grande, você que certamente já clamou a Deus por alguma coisa e ele lhe respondeu. Lembrei da expressão do pastor Severino: é bom ou não? É bom ou não é? Ele diz assim, É bom, irmãos. Versículo 4: todos os reis da terra te louvarão. Versículo 4: ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. Irmãos, olha o que o salmista diz: todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor.
Queridos, isso está dizendo que os reis da terra louvarão ao Senhor quando ouvir a palavra da boca de Deus. O que o mundo precisa ouvir, irmãos, é a palavra de Deus. No entanto, infelizmente, muitos dos pregadores que deviam estar pregando a palavra de Deus não a estão. Pois vejamos o que a gente está lendo, Salmo 138, verso 4. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor. Sabe quando? Quando ouvirem as palavras da tua boca. Quem é os portadores da palavra de Deus? Os que creem na sua palavra. E como se está perdendo tempo falando de tantas coisas menos a palavra. Não é? Versículo de número 6. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Soberbo que se enaltece a si próprio. Na nossa linguagem, o soberbo é aquela pessoa que se acha, como a gente diz, fulano está se achando. Esse é o soberbo, né? A pessoa, como diz alguém, fulano pensa que é a última Coca-Cola no deserto. O rei da cocada preta. É uma espécie de soberbo. É para a gente estar entendendo. O soberbo é nessa linha. É a pessoa que pensa que é, como dizia assim os antigos, pensa que é o que não é. Ou fulano só quer ser o que não é. A cor da chita, se eu não me engano, tem um dizerzinho assim. Não, fulano só quer ser a cor da chita. Parece que era esse o texto que se usava. Hein, irmã Maria? Era desse jeito? Sim. Tá vendo? Então, Deus conhece, ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde. Mas ao soberbo, Deus conhece o soberbo de longe. Soberbo também aqui para nós não é aquela pessoa que é besta, como é muito besta. Hoje em dia tem muito. Olha aí, quem conhece. Tá vendo? Pois é. Andando eu no meio da... Olha, irmãos, o que ele diz outra vez, o Salmo no verso 7. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás. Ele está dizendo, ainda que eu esteja, sabe? Isso faz lembrar o Salmo 23. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, tu estás comigo. Né? Ele diz aqui no verso 7, andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás. Estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos e a tua destra, a tua direita me salvará. Glória a Deus. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu quero reler o verso de número 6. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde. E eu fui olhar o que é excelso, né? Pois o salmista vem e diz, ainda que o Senhor é excelso, né? Ele atenta para o humilde. Né? Irmãos, eu fiquei maravilhado quando fui procurar o sinônimo de excelso. Dentre muitos sinônimos, excelso quer dizer elevado, né? Elevado, alto. Ainda que o Senhor é elevado, também sumo, né? Existia sacerdote e existia sumo sacerdote. Para nós hoje, uma linguagem simples, por exemplo, tem os pastores e o pastor presidente.
né? Ou seja, o pastor presidente está elevado aos outros, no cargo, acima dos outros. Ó, ainda que o Senhor é excelso, é o mesmo que supremo. Tá vendo? Supremo. O Senhor é supremo. O Senhor é excelente. O Senhor é excepcional. É soberano. É admirável. É assombroso. Ele é grande. Mesmo ele sendo tudo isso, irmãos, ele atenta para o humilde. E para nós tomarmos um exemplo na Bíblia que Deus atenta para a pessoa quando ela se humilha, ainda que esta pessoa tenha errado contra ele. Vamos ler a história de um homem chamado Manassés, no livro de Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 33. Porque o salmista diz: ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde. Segundo livro das Crônicas, 33. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Segundo livro das Crônicas, né, nessa palavra que o salmista diz, ainda que ele é excelso, soberano, supremo, né? Ele chega a ser assombroso, formidável, grande, elevado, sumo. Deus sendo assim, Deus sendo Deus, atenta para alguém que se humilha. Pois bem, segundo o livro das Crônicas 33, bendito seja o nome do Senhor. Ajude a irmã Lindaura aí, Narinha. Bendito seja o nome de Jesus. Segundo o livro das Crônicas, para acompanhar. 33. É bom acompanhar, né? Glória ao nome de Jesus. 33. Segundo livro das Crônicas. Vamos ver como Deus é maravilhoso e como essa palavra que o salmista disse, ainda que ele é grande, ainda que ele é sumo, ainda que ele é supremo, ele atenta para uma pessoa que erra contra ele mesmo. Vamos lá, que erra contra Deus. Vejamos. Segundo livro das Crônicas 33. Tinha Manassés foi um rei de Israel. Tinha Manassés 12 anos, confere aí a leitura, de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Já começa assim, ó. Aquele homem, aquele rei, fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Versículo 3 agora. Sabe o que foi que ele fez? Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado. E levantou altares a Baalins. E fez bosques. E prostrou-se diante de todo o exército dos céus e serviu-os. Quando Deus havia dito: não terás outros deuses diante de mim, não adorem os exércitos dos céus. Esse rei está fazendo tudo ao contrário. Por sinal, a primeira frase é: fez o que era mal aos olhos do Senhor. O que foi que ele fez mais? Versículo 4. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Versículo 5. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Não vamos, já dá para a gente prestando atenção que ele está fazendo tudo ao contrário do que Deus dizia que era para fazer, né? Mas como disse o salmista, ainda que o Senhor é excelso, ele atenta para o humilde. Olha isso que tem a ver essa história. Vamos continuar lendo. Versículo 6.
fez ele, Manassés, também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom. Meus irmãos, isso é triste. Esse homem pegou, diz, os seus filhos e fez passar pelo fogo. São atitudes realmente, como diz o verso 2, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E usou de adivinhações, as quais Deus havia dito que entre eles não deveriam se usar de adivinhações. Tá certo? Mas o Manassés fez não só adivinhações, mas usou de agouros, né? Agouros, de feitiçarias, consultou adivinhos e encantadores e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor. Olha essa frase, irmão. E fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor. Sabe para quê, irmão? Para provocar a ira de Deus. Coragem. Meu Deus, olha o texto como diz, que ele fazia tudo aquilo para o provocar, ou seja, para provocar Deus. Mas lembra do Salmo? Ainda que o Senhor é excelso, ele atenta para o humilde. Irmão, o que tem a ver? Vamos continuar lendo, versículo 7. Também pôs uma imagem esculpida e um ídolo que tinha feito na casa de Deus. Ele estava fazendo mesmo para provocar Deus, está vendo? Da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Para o lugar que era para estar o nome de Deus, o rei mandou fazer imagem e botar lá dentro. Que coisa terrível, né? Versículo 8. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme toda a lei e estatuto e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar Judá. Olha o que diz o texto, irmão, versículo 9. E Manassés tanto fez errar a Judá, aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Pense. Irmão, dá assim, um homem desse tem perdão para ele? Será que tem solução para um rapaz desse? Ele fez, como a gente acabou de ler, que ele fazia aquilo para desafiar Deus, para provocar a ira de Deus. E vejamos o último versículo que a gente leu, o versículo 9. E Manassés, que era um rei de Israel, tanto fez errar o povo, errar Judá, errar o povo, e os moradores de Jerusalém, que fizeram pior, estimulado, irmãos, pelo líder, ele era o rei, e a gente sabe o que é isso, um rei, estimular o povo a fazer, seja coisa boa, seja coisa ruim. Porque teve outros reis que faziam coisa boa e o povo ia junto. Mas esse Manassés estava fazendo coisas ruins e ele estimulou tanto o povo que o povo fez pior. Então, para a gente ver quanta influência tem um líder de uma nação. Né? Pois bem, aí diz o versículo 9. Manassés tanto fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, que fizeram pior. Estava incentivado. Está vendo? Pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dele. Ou seja, aquele povo já adorava outros deuses, mas os israelitas estavam fazendo pior do que eles. É o que está escrito. Aí diante disso, irmãos, versículo 10. Falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não deram ouvidos. E Deus falava, certamente por através dos profetas, mas eles, tapavam os ouvidos. Não davam ouvidos. E agora? Pois bem, versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeia e o levaram à Babilônia.
Olha aí, quem estava fazendo todas aquelas ruindades, irmãos? Olha lá. Versículo de número 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, entre espinhos, né? Entre os espinhos, e o amarraram com cadeias e o levaram para Babilônia. Aí veja o que acontece, irmãos. Ele, no versículo 12, o mesmo homem que fez todas aquelas coisas, e ele, angustiado, sabe o que foi que ele fez? Orou. Orou deveras. Deveras quer dizer de verdade. Ele orou deveras ao Senhor. Que coisa, irmão. Será que o Senhor ouviu a oração dele? Ele ter feito toda aquela ruindade que a gente acabou de ler, todas aquelas ruindades praticadas. Aí agora ele preso, diz que ele orou deveras ao Senhor, seu Deus. Olha o que diz, ó. E humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. O que diz o Salmo 138, verso 6? Ainda que o Senhor é excelso, ainda que o Senhor é soberano, ainda que o Senhor é grande, ele atenta para o humilde. E nós estamos lendo no versículo 12 que o Manassés, depois que praticou todos os males, incentivou o povo a praticar, que o povo chegou a fazer pior do que o povo das outras nações, e depois que ele é preso, ficou muito angustiado. Aí ele orou a Deus com um coração sincero. Aí já está abrindo luz, porque diz que é um coração sincero e contrito, né? O Senhor não rejeita. Deus disse por através de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. E aqui nós lemos que Manassés orou deveras, ou seja, ele orou de verdade. Vamos ver o final dessa história. Ó. Ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus. Segunda coisa, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais e lhe fez oração. Diz, ó, e orou. E olha, irmão, e Deus se aplacou para com ele. Irmão, Deus não resiste a uma pessoa que verdadeiramente se arrepende. Se aplacar, ele foi favorável à pessoa, ou seja, ele ouviu Manassés, Deus perdoou Manassés. A pessoa, quanta rindada aquele homem fez, estimulou o povo a fazer. Mas quando ele, na sua angústia, orou de verdade e humilhou-se muito, e fez oração a Deus, no verso 13 diz, e Deus se aplacou para com ele. Tem gente que não consegue acreditar numa história dessa. Peraí, o cara que fez todas aquelas ruindades, sim. Mas ele se arrependeu. Ele se humilhou diante de Deus. Tem um cantor, ele diz assim no começo de um hino: todo mundo viu quando você pecou. Todo mundo viu quando você fumou maconha. Todo mundo viu quando você errou. Mas ninguém viu quando você se humilhou. Marco Antônio é um dos inteiros que fala isso. Olha aqui, está batendo com isso aqui. Porque olhando de fora, Manassés era para cortar a cabeça dele. Ele fez coisa linda demais. E fazia para desafiar Deus. E atiçava as pessoas, e as pessoas foram na vibe dele. A vibe é um negócio que estão dizendo hoje, né? Foram na onda dele. Né? Pois é. E lhes fez oração, e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica. Deus ouviu a oração dele, irmão. Porque, primeiramente, foi uma oração deveras, ou seja, uma oração sincera. E ele se humilhou diante do Deus dos pais deles. E tornou
a trazer, olha o que Deus fez com ele, tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Deus restituiu-o ao seu lugar. O que é isso se não for a graça de Deus? Manassés merecia isso? Não! Isso é a graça de Deus em pleno, a antiga aliança aqui, ó, perdoando. Perdoando. Porque como disse lá em Jeremias, Deus disse, buscar-me-eis e me encontrareis, quando vocês me buscarem de todo o coração. E foi o que Manassés fez. Ainda que alguém dissesse assim, esse daí tem mais jeito não, porque é o que muitas vezes a gente diz, para aquele da colar, nem adianta mais. Mas a gente não sabe o que aquela pessoa, a oração que ela faz diante de Deus, irmão. Então não dá para meter a mão, né, naquilo que a gente não sabe. É melhor calar. Né? Pois bem, aí Deus restitui o homem a Jerusalém, restitui ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Olha como é que Deus trabalha, como a gente costuma dizer. Então eu sei lá, eu olho para o irmão assim e fico tirando minhas conclusões. As conclusões são minhas, irmão. Mas o negócio é entre ele e Deus, eu não sei. Não é? Eu não sei. E depois disso edificou o muro de fora, versículo 14, nós estamos lendo agora, da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale e à entrada da porta do peixe, a roda até Ofel. E o levantou muito alto, também pôs oficiais valentes em todas as cidades de Judá. E tirou, olha o que ele tinha feito de errado agora, versículo de número 15, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos. Ele tinha colocado, agora ele está tirando, né? Como se diz no meio, olha o trabalhar de Deus na vida do rapaz, né? Ó, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Versículo 16. E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Veja o inverso. O que ele tinha feito ao contrário, agora ele está fazendo o contrário de novo. Só que ele estava fazendo errado, agora ele está fazendo certo. Isso é conversão. Que coisa tremenda. Mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente o Senhor, ou melhor, mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. O resto, pois, dos atos de Manassés e a sua oração ao Senhor e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor Deus de Israel, eis que estão no livro da história dos reis de Israel. A sua oração, como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado e sua transgressão, e os lugares onde edificou e altos, e pôs bosque e imagem de escultura, antes que se humilhasse, eis que está tudo escrito nos livros dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. E aí agora os irmãos dizem assim, irmão, isso foi com Manassés, e o que eu tenho a ver com isso? E o que nós temos a ver com isso? Permita-me ler aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Carta aos Romanos, capítulo 15, versículo de número 4. A gente lê o seguinte, aos Romanos 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Está entendendo? Ó. Porque tudo que dantes ou antes, Romanos 15, 4. Porque tudo que dantes foi escrito,
para nosso ensino foi escrito. Ou seja, o apóstolo Paulo estava se referindo exatamente às escrituras do que hoje a gente chama de Antigo Testamento. E ele está dizendo assim, olha, isso é o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 15, verso 4. Ele diz, olha pessoal, olha irmãos, pessoal é a forma que a gente fala hoje. Irmãos, tudo que antes foi escrito foi para nosso ensino. Aí ele continua, para que pela consolação das Escrituras. Olha o que é que o Escrito faz, irmão, consola. Para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, como entender a história que você contou, irmão Luiz, daquele homem que fez tudo o que era de errado? Sabe o que a gente aprende? E aplicando para nós, isso nos dá esperança que mesmo que nós sejamos pecadores e erremos, assim como Deus perdoou a Manassés, Ele pode perdoar a mim e a você. Obviamente que nós não estamos fazendo nem 1% do que Manassés fez. Eu não sei se vocês estão fazendo, não é? Acendendo um negócio aí, escondido. Deus livre a cada um, né? Mas ainda que tenha, se você orar de verdade, se você se arrepender, Deus tem condições de perdoar. Não é isso? Estou vendo os irmãos olhando uns com os outros, dizendo, ah, meu Deus, tem uma mais velhinha aí. Mas se orar de verdade, Manassés orou, Deus perdoou. É o que o apóstolo diz. Tudo que antes foi escrito foi para nos ensinar. Para que pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Romanos 15, irmã Linora, verso 14. Desculpa, 15, verso 4. Não é? E para terminar, irmãos, Evangelho, que é onde o nosso irmão Josimar leu, só que eu vou ler no comecinho dele, Mateus 1. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Evangelho escrito por Mateus capítulo 1, versículo de número 20, a gente lê o seguinte: glória seja dada ao nome de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo de número 20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos seus pecados. Então, nós podemos, pela consolação das Escrituras, ter esperança. Porque nós lemos o que Manassés fez, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Foi preso, mas na angústia ele orou de verdade a Deus, e Deus ouviu, e fez mais, irmãos, e o restituiu ao trono. E ele passou de fato e de verdade a fazer, ao contrário, desmanchar as coisas erradas que ele tinha feito, depois que recebeu o perdão de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, esta palavra que estava ao nosso coração e que nós compartilhamos com vocês nesta noite. Louvado seja Deus, graças a Deus. Irmãos, na próxima semana, se Deus permitir, correr tudo bem, estaremos na casa da nossa irmã Francisca. Nós já fizemos culto aqui hoje, quinta passada, e quinta, se Deus permitir, estaremos lá. Nós vínhamos numa outra rotina, Nós fazíamos 2 cultos aqui, aliás, culto aqui toda semana e um culto, um em cada casa dos irmãos, Lá na irmã Miranda, lá na irmã Rosa, na irmã Francisca, e ficava circulando. Só que os irmãos foram estudar, e em eles indo estudar, aí lá na casa da irmã Rosa a gente fez só uma vez, sem som. Talvez a gente faça outro daqui no final do ano, porque se ligar a caixa de som na casa da irmã Rosa, perturba a aula, e a gente não deve fazer assim, tá bom? Mas vamos ficar de pé e agradecer a Deus por esta oportunidade com o nosso irmão Josimar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito Deus, eterno Pai,
Pai amado, Pai querido,